Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para falar sobre sementes de forrageiras, da escolha ao plantio. Com dois convidados muito especiais, mas antes de apresentar eles, eu quero pedir para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais. O Instagram e o Facebook são Cooperativa GV. O YouTube, onde você está assistindo esse podcast, ou pode assistir vários outros episódios, vários outros vídeos técnicos, também é Cooperativa GV. E lá no Spotify você procura o nosso podcast por Coop em Foco. Aproveita e segue lá, ativa o sininho que toda vez que aparecer um podcast novo, um episódio novo, você vai ser notificado no seu celular. Estamos hoje com Antônio Rezende, ele é engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, campus Januário, e é técnico de campo aqui da nossa cooperativa. Olá, Daniel, é um prazer estar novamente aqui na bancada e me deixo à disponibilidade para próximos vídeos. É isso aí, já fica aqui o convite para próximos podcasts e a gente nem começou esse. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Estamos aqui com o nosso parceiro Célio Viana Ribeiro, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, tem especialização em controle e qualidade de sementes e é responsável técnico das Sementes da Terra. Muito obrigado pela sua visita. Boa tarde, Daniel, boa tarde ao pessoal que está nos ouvindo. De antemão, em nome das Sementes da Terra, agradeço demais o convite, colocando à disposição sempre que for necessário. É isso aí. Como a gente estava dizendo, hoje o nosso assunto é sobre semente de forrageira, da escolha ao plantio. E eu queria já começar perguntando para o Antônio, quais os tipos de capim que a gente tem disponível aqui no nosso armazém? Olha, aqui no nosso armazém hoje, nós temos disponíveis várias variedades, né? Temos as principais que são semeadas na região, que é o Mombaça e o Braquiária, que eu vou puxar uma deixa perguntando já para o nosso representante a respeito de, se eu quiser uma variedade diferente, será que para o meu solo poderia ter um capim com melhor desenvolvimento, uma melhor rentabilidade para o leite? Então eu puxo esse engaixo para a gente poder ter uma resposta mais técnica também. Boa tarde. Com certeza, a semente forrageira ela tem dois grandes grupos, né, que são o grupo das braquiárias, né, onde a gente tem a braquiária, o braquiarão, que o pessoal mais usa em termos de Brasil inteiro, que é a cultivar marandu. Você tem a MG5, você tem a braquiarinha, que é a braquiária decumbens, você tem a braquiária rusiziense, que normalmente é usada para fazer cobertura de solo. Tudo isso do lado das braquiárias está disponível em nossa UBS, nossa empresa, e a pedido, a gente não tem dificuldade nenhuma de efetuar concretizar essas entregas. Entendi. Então, se eu precisar, por exemplo, de uma semente, posso entrar em contato via cooperativa, eu consigo a mesma? Com certeza. Mas só terminando o raciocínio, e a gente tem um outro grupo, que é o grupo da Mombaça, que é chamado Pânico, né, que é o nome técnico da semente, onde a gente tem a Mombaça, que é muito usada na região, tem o Massai, que também é da mesma família da Mombaça, e tem o Miyagi, que é um lançamento novo, que a nossa empresa é associada da Amprocem, que é a Associação Nacional dos Produtores de Semente, que por sua vez é a que tem a detenção dos direitos desse Miyagi, que é um capim que está vindo, uma variedade está vindo muito forte. Não se pode falar em substituição, mas ela vai bem onde a Mombaça também vai bem. Entendi. Serve como uma forma, então, da gente estar diversificando a pastagem, não mantendo, por exemplo, só um capim no meio, dois capins? A pastagem, a forrageira, a própria propriedade nos ensina qual variedade que a gente vai usar. Eu vou dar um exemplo prático, né? Em terra, prático e um pouco mais objetivo. Em terra boa, terra fértil, fertilidade natural alta, normalmente se usa os pânicos, né, que é uma família da Mombaça,
do Maasai, do próprio Miyagi, da Tanzânia. Em terras medianas, a gente vai usar o braquiarão, a braquiária, que o pessoal tanto conhece, a MG5. Em terra um pouco mais fraca, a gente vai usar a braquiarinha, decumbens. Então é muito importante essa classificação da propriedade sob a orientação de um engenheiro agrônomo, de um técnico, para diversificar esse tipo de coisa, até por questão de segurança, porque tem variedade que ela suporta um pouco mais a seca, tem variedade que é um pouco mais tardia do que a outra. Então tudo isso resulta em lucro no final da jornada, né? Célio, a gente estava falando sobre, né, os tipos de semente. Eu estava reparando que tem umas sementes que elas são mais limpinhas e tem outras que vêm cheia de palha. Tem alguma diferença entre elas? Sim, existe uma diferença enorme e aqui é generalizado para todas as espécies, né? Tanto as braquiárias quanto os pânicos. Por questão de legislação brasileira, funciona da seguinte maneira: as braquiárias, a semente, a pureza mínima dela, ela é 60%. Então, o que significa quando a gente fala que uma semente tem 60% de semente pura? Significa que 40% a gente tem de preencher isso com material inerte. Então, via de regra, esse material inerte é um granuladozinho de resto de cerâmica, inclusive, e palha, né? Então, essa coisa. Agora, se o produtor quiser que a gente faça também uma semente com 95%, 97% de pureza, isso aí também é possível. Então, mais da questão da tradição da região, da vontade do agricultor querer melhorar um pouco, porque a semente pura tem mais viabilidade, e dele ter a consciência que a semente com mais, não vamos falar sujeira, mas ela com mais material inerte, ele vai gastar mais quantidade de quilo por hectare. Menos pureza, né? Vai estar sujeito, em certa parte é impossível a gente controlar esse 100%, sempre tem a possibilidade de vir alguma coisa de semente de praga no meio desse material. Então, isso, infelizmente, a nossa lei permite que se faça isso. Agora, o principal mandante nessa coisa toda é o agricultor, é o pecuarista. Se ele solicita que a gente faça uma semente de 90% de pureza, ele vai receber uma semente de 90% de pureza. É uma questão de fazer conta do custo por hectare. Via de regra, o pessoal tem muito costume de fazer custo por saco, né? Mas o correto é você fazer custo de gasto por hectare. E nem sempre a semente mais barata é a mais viável no custo por hectare. Então dependeria de outros cálculos para calcular mais ou menos quantas sementes precisariam por hectare para se plantar para ter a quantidade final de forrageira. Esses cálculos são feitos, o raciocínio é muito simples, sabe? Apesar de ter alguns passos que tem de seguir, porque esse passo, a primeira coisa que você tem de indagar, a primeira coisa que o produtor tem de estar consciência é que tipo de preparo eu vou fazer na minha terra. Assim, resumindo, uma terra bem preparada, ela gasta menos semente que uma terra mal preparada. Entendi. Uma semente, só para você ter uma ideia, pesquisa, pessoal de Embrapa, pessoal de fundação, fala o seguinte, assim, um resumo bem grosseiro da coisa. Quando você planta, quando você joga uma semente a lanço e não incorpora, 15% do que você joga na terra vai se transformar em planta. Então veja bem, eu joguei a semente a lanço, eu joguei 10 quilos de semente, 1,5 kg vai virar semente, vai se estabelecer como planta. Se eu uso o mesmo plantio a lanço e incorporo essa semente, passo uma grade fechada ou passo
que seja um galho de árvore por cima, ou um rolo de pneu ou de ferro, 30% dessa semente já vai virar semente. Então eu já saí de 15% para 30%, então eu já tive um aproveitamento de 100% em cima da coisa. Se o agricultor, eu sei que a região nossa aqui não é uma região muito propensa à tecnificação de plantio em linha, mas só como exemplo, se por um lado você planta ela em linha, o que você planta, 50%, 60% vai se transformar em planta efetiva. Então, por isso que você vê que está diretamente, a plantabilidade está diretamente relacionada com o tipo de preparo que você faz e o tipo de plantio que você efetua. Isso é muito importante para estabelecimento da pastagem. Bacana. Muito bacana. Em relação àquele produtor, sempre compra 5 sacos de braquiária, 10 sacos de mombaça, semeia 6, 3. Essa semente que sobra de uma safra para o outro, né, de um ano para o outro, eu posso utilizar? Se é uma semente na palha, como dizem, ou se é uma incrustada, vale a pena eu utilizar ela, ou então eu dobro a dosagem? Como que funciona? Ou é recomendado, infelizmente, jogar fora? Não, a palavra-chave para isso aí é cautela. Eu vou dar um exemplo para vocês, é o seguinte, eu já trabalhei em situações que a gente vendia semente para a região do Pará, Tocantins, que é lá no norte do Brasil, uma região extremamente quente, um calor muito úmido, e a gente vendia semente para o Paraná, para a cooperativa, inclusive, para Coamo, para Cocamar, para Cocari. Quando havia devolução, que as sementes eram originárias, a devolução era originária do Pará, de um ano para o outro, a germinação vinha em torno de 5%, 10% de germinação, em caso extremo até 0%. As sementes que eram devolvidas para a empresa da região do Paraná, que é uma região mais fria, o pessoal de lá dessas cooperativas, todo mundo conhece o grau de tecnificação de uma Cocamar, de uma Cocari, semente muito bem armazenada, armazém com aeração boa. Normalmente as sementes voltavam com 75%, 80% de germinação. Então por que eu estou dando esse exemplo? É a mesma situação semelhante ao agricultor que guarda 2, 3 sacos, 10 sacos de um ano para o outro. Se ele mora numa região de serra por aqui, que ela tem uma temperatura mais baixa, ela está bem guardada, numa situação de boa aeração, a chance dela ter alguma germinação é muito grande. Agora, se ele deixa ela numa região mais quente, deixa lá debaixo de uma lona preta, ou deixa dentro de um quarto trancado que não tem aeração, a chance dela ter uma germinação muito baixa também é muito grande, porque, antes de mais nada, a gente tem que pensar que semente é um ser vivo. Eu sou meio apaixonado com semente, a gente tem de olhar para uma semente, qualquer que seja a semente, feijão, milho, trigo, forrageira, você tem de imaginar que ali você tem um ser vivo, que está esperando que você dê condição adequada, condição bonita e maravilhosa, para ela estabelecer e virar alimento para você, para o seu gado e te dar dinheiro. Então, e outra coisa muito importante, inclusive a firma tem condição de fazer isso dentro das limitações nossas, é fazer a análise dessa semente. Né? A gente faz, tem um laboratório nosso que a gente pode fazer um teste lá se a semente é viável ou não. E se não quiser mandar para o laboratório, tem um jeito prático, separa um pedacinho num canteiro lá, joga a semente e vai jogando água, você vai ter uma noção do que está acontecendo. A única coisa que não se pode fazer é plantar sem fazer um teste antes. Exato, porque aí você sabe o que tem ali dentro, né? E outra coisa que a gente tem de analisar bem, assim, existe uma diferença muito sutil e muito importante entre germinação e vigor. Né? Uma semente de um ano para o outro, ela pode até ter um nível de germinação aceitável, mas com certeza o vigor dela vai estar baixo. O que é o vigor da semente? É a capacidade que a semente tem de enfrentar condições adversas quando ela é plantada.
Então, se você plantar essa semente velha de um ano para o outro, com vigor baixo, e no seu ato de plantio, der Deus me guarde, dar uma zebrinha lá, de chover um pouquinho, depois dar uma estiada, essa semente não vai ter condição de sair, porque o vigor dela vai estar baixo. Entendi. Célio, eu ouvi falar também sobre uma semente incrustada. O que é uma semente incrustada? Bom, a semente incrustada, na minha opinião, é um passo à frente na produção, na evolução da semente forrageira. Assim como o milho e a soja, e trigo, feijão, próprio arroz também, são as sementes que, com o advento da tecnologia muito moderna, da genética de produção de semente, a semente, na verdade, cada vez mais ela vai virando um pacote tecnológico que chega para o agricultor. Uhum. Um exemplo clássico é a soja transgênica, é o milho com resistência à lagarta, a Spodoptera, né, a lagarta do cartucho. Então, o capim, eu sempre falo que, a forrageira, ela, a seu tempo, ela vai chegar nesse nível também. Né? Questão de tempo, isso aí vai acontecer. Não vai ser logo, mas, na minha opinião, vai acontecer. E a semente incrustada, dentro do momento atual, é um passo muito importante para isso. O que é a semente incrustada, falando assim de forma bem resumida e bem objetiva? A semente incrustada é uma semente que a gente pega um lote de semente e levanta a pureza dele para em torno de 95, 98 de pureza. E quando está essa semente limpa, livre de praga, de torrão, de palha, né, de talo, de munhazinha, a gente promove nela a incrustação propriamente dita. O que é a incrustação? Você vai colocando uma massa nessa semente e vai encapando essa semente. Vai encapando até que ela tenha o formato que a gente deseja. E dentro dessa incrustação, a gente tem a possibilidade de efetuar os tratamentos de semente. Vamos imaginar que um agricultor tem um problema sério de formiga e ele quer que se faça um tratamento de algum inseticida, é relativamente tranquilo para fazer isso aí. Né? Então, e a semente incrustada, ela tem várias vantagens. Vou citar algumas, por exemplo, ela é menos suscetível à ação de vento, né? Porque ela é um pouco mais pesada. Ela é muito mais fácil a visualização dela quando você planta, você vai julgando, eu mesmo várias vezes já morri do coração, quase morri do coração, porque você planta uma mombaça, por exemplo, você não sabe o que vai acontecer enquanto ela não nasce, porque o trator vai na frente e você não consegue visualizar a semente que está caindo. A semente incrustada, nossa, lá por ela ter uma cor branca, você visualiza de longe isso aí. Então te dá uma certa, te deixa dormir um pouquinho mais tranquilo. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, eu como um produtor, um cooperado, no armazém, se eu preciso de uma semente com determinado princípio ativo para cupim, ou para auxiliar, né, no começo ali, contra cupim, contra a formiga, em parceria com a da terra, eu consigo essa semente? Com certeza, com certeza. Um exemplo muito interessante, eu imagino que aqui na região provavelmente já tenha acontecido, a mombaça no estágio inicial dela, logo na emergência, ela tem anos que é um ano de muita broquinha, que é a broquinha do solo, uma pequenininha. Então, você tem um tratamento que você pode fazer isso e evita de acontecer isso. Então, lógico que formiga também evita de um tanto bom. Lógico que como é tratamento de semente, a gente não pode falar que vai terminar com a formiga na área. Porque até assim umas coisas práticas, né? Você plantou a semente que o formigueiro é do outro lado da cerca, ela não vai conseguir matar, ou evitar, mas evita bastante e tem uma eficiência relativamente boa. Ela ajuda a amenizar, né? Ela não é solução para tudo, né? Dá uma boa proteção. Exatamente. Ameniza de uma forma forte. E a outra opção tem agricultores que já
têm um grau de exigência maior, que são mais tecnificados, que gostam de efetuar tratamento com fungicida. Então isso aí pode ser feito também. E a nossa semente, nós entramos agora num processo de automação da nossa linha de produção. Então toda semente nossa vai ser tratada com enraizador, com estimulante de raiz. Por que isso? É uma coisa que eu defendi assim, com muita veemência na empresa. A semente, ela tem, quanto maior a quantidade de raiz que você tiver no início da formação desse plantio, quanto maior o volume de semente, quanto mais você estimular ela um pouquinho mais profunda, isso aí vai se transformar em resistência à seca. Você vai ter uma planta, por um acaso der algum veranicozinho no início, você tem uma vantagem a mais, que você tem um volume a mais de raiz, você tem uma raiz um pouco mais profunda, que te dá uma defesa um pouquinho melhor nessa situação adversa de seca. É uma estratégia a mais a ser utilizada no campo, né? Exato. E uma pergunta que é muito interessante, né? Fiz a análise do meu solo, vi que ele é deficiente em determinados minerais, né? No semeio, no plantio, eu posso misturar a semente junto com o adubo ou não pode, tem que fazer primeiro um e depois o outro? Como que funciona? Bom, nós estamos partindo do princípio que essa semente vai ser jogada a lanço ou então vai ser plantada com uma plantadeira de linha. Então a regra básica é o seguinte, assim, resumido, bem resumido, tudo que tiver sal, você não deve misturar com a semente. O que é sal dentro da fertilidade do solo, dentro da adubação? Ureia é um sal, cloreto de potássio é um sal, o MAP tem um pouquinho de nitrogênio, que vai ter lá transforma em sal na hora. Né? O super triplo não é sal, mas é um adubo muito caro e não compensa você usar. Né? Então, via de regra, a grande maioria usa, eu inclusive já recomendei várias vezes, o uso do super simples. Por que o super simples? O super simples é praticamente neutro, ele tem a vantagem lá de ter uma quantidade relativamente aceitável de cálcio e de enxofre, além do fósforo, né? E com essa característica que é fundamental para a semente, que ele não é um sal, ele não saliniza o ambiente que a semente vai germinar. Então se pode. Esses outros nutrientes, por exemplo, o cloreto de potássio, a gente sabe que é muito importante para a planta, o nitrogênio, né, vai auxiliar ali no todo aquele desenvolvimento da planta. Eu colocaria como uma cobertura, né, uma adubação de cobertura no pasto a ser estabelecido. Tudo depende da análise e da cabeça, da visualização do pecuarista ou do agricultor. Eu sempre falo o seguinte, que infelizmente a grande parte da agricultura brasileira não enxerga pastagem como cultura. E na minha opinião, a pastagem tem de ser tratada, ela é uma cultura como o milho, como a soja, como o arroz, como o trigo, como o girassol, mas infelizmente o pessoal não enxerga dessa maneira. Tanto é que, via de regra, muita gente fala assim, eu vou julgar a semente quando você vai plantar o capim, a forrageira. E quando você vai plantar o milho, você vai plantar o feijão, você fala, eu vou plantar o milho, eu vou plantar o feijão. Então a forrageira, pro lado de manejo, a coitada, ela é um pouco marginalizada aqui. Sabe? Tanto é que eu mesmo, como tomador de conta de fazenda em algumas situações, primeiro você planta o milho, depois você planta a soja, depois você planta o arroz, lá no final, se sobrar tempo, você planta a forrageira. Mas é muito importante a adubação. O cloreto de potássio, você pode usar ele no plantio, na base, você pode usar ele antes também, jogando ele no pré-plantio e vir plantando por cima. E via de regra, o nitrogênio, a ureia no caso, você planta depois que a planta inicia o perfilhamento dela, é uma hora boa, logicamente observando condição de tempo, tem que estar de preferência com a terra úmida,
Melhor, bom é você plantar até com uma chuvinha por cima, que aí funciona 100%. Só para você ter uma ideia, a ureia, por exemplo, quando você planta quando você joga uma ureia e não incorpora e o tempo está seco, a eficiência dela é entre 10% a 15%. Quando você joga uma ureia e chove em cima, ou você planta debaixo de um pivô central, a eficiência dela vai para 90% de eficiência. Caramba! Então é muito importante esses detalhes, né? Por isso que, Daniel, hoje se usa muito também ureia protegida. Em relação a... Tem uma análise, o preparo do solo foi bom, fiz o semeio com o adubo, fiz uma cobertura, deixo o pasto um ano descansando para sementear, ou tem um jeito de fazer com que ele feche a área mais rápido e assim eu tenho um aproveitamento melhor? Porque muitos produtores hoje, eles falam, não, tem que esperar sementear um pouco para mim poder soltar o gado, senão eu vou matar meu capim. Isso é verdade? Eu acho que em cima disso a gente tem de ter pensar um pouco na história da semente de forrageira, né? Há muito tempo atrás, o capim, a forrageira, era plantado semente sem qualidade, porque o pessoal na época não tinha conhecimento nem tecnologia para tanto. Então eram sementes que eram de varredura, colhida na mão, né? Comprava lá do vizinho que, né, não sabia que jeito que vinha. E via de regra, esses plantios, essas formações eram formações muito ralas de semente, de plantio. Nascia pouca planta por metro quadrado. Então daí a necessidade de você esperar um ano para aquelas poucas plantas que nasceu ralo, sementear, chover, o gado dá uma pisadinha ali, nascia de novo e aí sim você entrava com o gado, né? Na situação atual, eu sempre falo o seguinte, dentro do item, do custo de formação de uma pastagem, um dos itens mais baratos é a semente. Por outro lado, é o único item que, se você errar, o seu prejuízo é enorme. Se você errar uma aplicação de herbicida, você tem a opção de aplicar de novo. Se você errar uma gradagem, uma grade, você passou lá uma grade intermediária, ficou um pouquinho de torrão, você pode segurar a coisa e passar novamente. Agora, a semente, uma vez que você planta, uma vez plantado está, você não tem como consertar mais. E se você for consertar, o prejuízo é muito grande. Então, o que é a forma que é você plantar terra bem preparada, é o primeiro ponto, né? Época de plantio também é muito importante, plantar sempre na condição de chuva, e plantar a quantidade correta de semente por hectare. Não é só, grosseiramente falando, é o seguinte, você veja bem, quando você tem 6 a 8 plantas nascidas por metro quadrado, a gente considera essa quantidade uma quantidade aceitável, né? Eu já, em algumas situações, já tive essas condições, e você pode deixar tranquilamente 6 a 8 plantas por metro quadrado vai formar, tá certo? Recomendado, o que é o recomendado? É o estabelecimento entre 10 a 12 plantas por metro quadrado. É bom. O excelente, o top da coisa é acima de 15, 18, 20. Agora, por que eu estou te falando isso aí, que eu estou comentando isso com você? Veja bem, a média nacional de entrada de gado após o plantio é 120 dias. O pessoal da Embrapa pesquisou, fundação, juntamente com as cooperativas. Você efetuou o plantio, daí a 120 dias o pessoal está botando gado. Está certo que não é um gado pesado, é um gadinho de sobreano, um gado um pouco mais leve, mas 120 dias você já coloca. Quando você planta numa condição que ela vai estar dentro do recomendado, que é 10 a 12 plantas estabelecidas por metro quadrado, você já sai de 120 dias, você já cai para 80 a 90 dias. Então você plantou hoje, daqui a 3 meses você pode pôr o gado.
Sempre lembrando que eu estou falando que não é o gado pesado comum. Você não vai encher uma área de recém-plantada de vaca, que aí acaba com o seu plantio, né? Agora, se você faz ela muito bem formada, dentro do que é considerado excelente, que é 15 dias, mais de 15 plantas por hectare, desculpa, por metro quadrado, você consegue já entrar com um gado seu, um gadinho de sobreano, um pouquinho mais leve, aos 70 dias. Então veja bem a importância de você ter uma terra bem preparada, julgar quantidades corretas de semente, incorporar, fazer tudo certinho, plantar ali. É uma conta boba de fazer. Você pega a média brasileira, vamos dizer que nós estamos na média brasileira, muita gente vai estar, quer plantar e daí a 120 dias colocar o gado. Agora, se eu planto ela muito bem plantada, com 70 dias eu entro. Então o que acontece? Eu estou ganhando 50 dias de entrada do gado, né? Numa média, uma mombaça, ela vai engordar, eu imagino nessa região aqui, ela vai engordar 700, 800 gramas por dia, cabeça. Então nós estamos falando de 350, 35 quilos por cabeça, dá quase 2,5 arroba nisso aí. Considerável. Né? Então a importância de você plantar bem plantado e o porquê que eu acho que não se deve, é muito luxo na situação atual que nós vivemos no mundo, você plantar uma lavoura, uma lavoura de forrageira e esperar um ano para colocar um gado. Ou é luxo ou é não querer ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, sabe? Muito... Não é necessário, né? Você ganha tempo, ganha dinheiro e consegue assim equilibrar melhor, né, a fazenda, fazendo dentro da técnica. Eu penso que esse papel, nesses ângulos, né, as cooperativas, assim como vocês aqui e outras cooperativas, elas têm um papel muito importante, porque a cooperativa é um agente excelente de extensão rural. E isso é um trabalho exclusivo de extensão rural, é orientar o produtor a ter esse foco, fazer campo de demonstração, fazer visita técnica. Nesse aspecto, eu acho que a cooperativa tem um papel muito relevante, como já aconteceram coisas para trás aí que provavelmente as cooperativas tiveram um papel extremamente importante dentro desses manejos. Então é isso, muito obrigado, Célio, por ter explicado para a gente sobre tantos assuntos das forrageiras, sobre como preparar a terra direitinho, como utilizar certas sementes, né, mais adequadas para cada tipo de situação. Muito obrigado mesmo. Se você quiser agora fazer o seu jabá, fica à vontade. Não, eu que agradeço bastante a honra e o convite efetuado pela cooperativa, fico muito agradecido de coração, colocando a minha pessoa como engenheiro agrônomo e responsável técnico das sementes da terra à disposição para qualquer dúvida que a gente puder ajudar, e felicito a vocês pelo trabalho que vem fazendo. Está muito, muito legal, muito bom. Muito, muito obrigado. Já fica aqui o convite para uma próxima vez, um outro assunto, conversar com a gente aqui. Muito obrigado. Isso aí, muito obrigado também, Antônio, por ajudar a gente em mais um podcast com as perguntas. Fica aí, hein? O convite novamente. Está aceito. É isso aí, muito obrigado a você, produtor rural. Espero que você tenha entendido, tirado suas dúvidas sobre a forrageira, mas se ainda tiverem dúvidas, pode entrar com a gente, pode entrar em contato com a gente pelo telefone da Política Leiteira. Está aparecendo aqui na sua tela. Se você estiver no Spotify, tá na descrição do episódio, tá? Qualquer coisa que você precisar também no Armazém da Cooperativa, tem. Manda um zap pra gente no Armazap, que também tá aparecendo aqui na tela, ou faz uma ligação. Como eu disse, no Spotify tá na descrição esses telefones em todos os episódios, tanto da Política Leiteira quanto os telefones e WhatsApp do Armazém da Cooperativa, tá? Muito obrigado, eu sou o Daniel Zalkman e até terça-feira que vem. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.